Filho de terra, bruto sim. Filho de terra, bruto sim. Filho de povo, mau sim. A incoerência política dos que mandam fazem dos cidadãos da Guiné-Bissau de um povo faminto da estabilidade e a viverem a cada dia que passa de uma esperança adiada. Está no ar o programa Defraudar. Esta é a nossa terceira edição. A Guiné-Bissau tem sido, desde a declaração da independência, palco de crises multidimensionais, colocando em causa a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável e, consequentemente, a existência da República da Guiné-Bissau como um Estado soberano. As divergências continuavam a subir de tom, à altura em que o presidente da República demitia o governo de Carlos Correia, o terceiro governo da legislatura. No dia seguinte da demissão, nenhum membro podia ter acesso ao seu gabinete, porque estava lá as forças de defesa e de segurança para impedir as entradas. Depois da demissão de Carlos Correia e a queda do governo, os membros foram impedidos por homens de forças de segurança sob ordens do líder das Forças Armadas de entrar nos respectivos gabinetes, denunciou o executivo em comunicado. O incidente aconteceu um dia depois de o presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o governo. No comunicado, o executivo citou a lei que prevê que um governo demitido permaneça em função até tomada de posse dos novos titulares. No mesmo comunicado, o presidente e o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biaga Nantan, são responsabilizados pelo bloqueio. Segundo o governo, houve desacatos que são prenúncio de uma subversão de ordem constitucional. O comunicado foi redigido no final do encontro do Executivo destinado unicamente a analisar os incidentes. No final, foi lançado um apelo para que as forças de defesa e de segurança se mantenham equidistantes face à crise política e foi pedido ao Presidente da República que cumpra as suas responsabilidades constitucionais para com o governo demissionário. Para dissipar as dúvidas sobre a expulsão dos deputados de PAIGC e a inédita constituição de nova direção da mesa de Parlamento da Guiné-Bissau, José Mário Vaz pede a opinião de dois constitucionalistas portugueses, Vital Moreira e Jorge Miranda. O presidente da República, José Mário Vaz, solicitou dois constitucionalistas portugueses para decifrarem o diferendo do Parlamento guineense que ditou a expulsão dos 15 deputados do PAIGC. Os dois apareceres dos Vital Moreira e Jorge Miranda foram coincidentes em assumir que tanto a substituição dos deputados como a pretensa mudança na presidência da mesa de Parlamento são todos atos ilegais. José Mário Vaz, sem nenhuma estratégia aplausível para conter a crise, intensifica encontros constantes com as partes. Chega à altura em que PAIGC e o presidente do Parlamento exige que o presidente da República mude o formato dos encontros sob pena de jamais fazerem parte das convocatórias do presidente da República. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, e o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, já tinham comunicado de que não concordavam com o facto de o grupo dos 15 deputados expulsos do hemiciclo ter assento nos encontros com o Presidente da República. Mas como o Presidente da República insistiu a não reformular a mesa dos encontros, o Presidente do PAIGC e o Presidente do Parlamento decidiram simplesmente não comparecer ao encontro. A decisão contraditória e por muitos contestada da justiça guineense voltou a fazer história quando deu uma viragem e voltou ao princípio, aceitando com maior normalidade possível da segunda nomeação de Bassirou Dia. O Presidente da República, cujo o decreto outrora foi
derrubado pela decisão do Supremo Tribunal da Justiça, desta vez vê-se que a política do país deu mais uma viragem e voltou ao princípio. O nomeado chefe do governo em agosto de 2015 e que logo foi demitido pelo acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que declarara essa nomeação de inconstitucional, Bassirou Dia volta à mesma cadeira pela repisada nomeação de José Mário Vaz, que decidiu desta forma após uma ronda de audição aos políticos do país, com fundamentos de decisão pré-definidos, e há muito que se ressaltavam das apreciações sobre a conjuntura do país. Em primeiro lugar, PAIGC já não tem a maioria no Parlamento, nem apresentaram solução que garantem a estabilidade e a governabilidade da Guiné-Bissau. José Mário Vaz baseia no facto de rompimento dos 15 deputados com a direção do próprio partido, aliando ao PRS, partido que perdeu as eleições para constituir uma aliança política para a governação. Em segundo lugar, o Parlamento rigidamente bloqueado para apresentar-se com essa nova maioria aritmética em torno do PRS capaz de garantir a aludida estabilidade. Em terceiro lugar, para o Presidente da República, a estabilidade significa a continuidade da legislatura, que isso constituía a melhor solução para ultrapassar a crise cuja a origem constitui a fonte de divergência e que o chefe de Estado imputa às fraturas internas do PAIGC na ANP, enquanto o PAIGC e a opinião pública interna e externa a denunciar a inspiração presidencial em vários momentos da crise. Como era de esperar, a nomeação de Bassirou Dia criou certas revoltas entre os militantes e simpatizantes do PAIGC, enquanto que os membros do governo demitido barricavam no Palácio do Governo. A reação do PAIGC da decisão do Presidente da República de nomear Bassirou Dia foi conhecido com certas revoltas e barricadas durante 15 dias no Palácio do Governo, alegando que só iriam abandonar o local se o Presidente da República apresentar a proposta legal e constitucional ao PAIGC, a promessa sugerida pelo PRS como solução para a crise política na Guiné-Bissau, pelo que exigia José Mário Vaz para publicação da proposta como forma de desbloquear a crise política que assomou após a queda do governo de Carlos Correia. Mas o partido que, na opinião de José Mário Vaz, está em condições de garantir a estabilidade e o cumprimento da legislatura era PRS. Mas entre analistas, a interpretação de José Mário Vaz na segunda nomeação de Bassirou Dia suscitou questionários entre os analistas da Guiné-Bissau. A dúvida e a interpretação dos analistas levantaram questões tais como: quem garante a estabilidade não deve assumir a responsabilidade de nomear o primeiro-ministro no interior do seu próprio partido, na formação do seu próprio governo e apresentação do seu próprio programa? E o mais caricato ainda, vai abraçar o programa do partido rival deposto para o cumprimento da sua governação. Assim estava indo a República da Guiné-Bissau, na batalha contínua dos que ainda vivem e que fazem da política meio de sobrevivência, onde cada um tem um conto histórico a seu jeito e a reclamar a razão do seu lado. Mas no cômputo geral e na cabeça do povo eleitor, todos têm culpa pela incapacidade do cumprimento com as promessas eleitorais. PAIGC chegou até de manifestar publicamente, através do seu próprio presidente, o interesse de reconciliar com os dissidentes do partido. Mas os 15 reagiram com declinação e ainda exigiam a demissão de Domingos Simões Pereira. Estávamos no dia 30 de setembro de 2016. O grupo reagiam com declinação e desafiavam Domingos Simões Pereira a demitir-se do cargo. Os 15 vão ainda mais longe, responsabilizando Domingos Simões Pereira
de toda a desunião verificada no interior desse grande partido depois do Congresso de Cacheu. O grupo considera a convocação da direção para se juntarem ao partido usando os órgãos de comunicação social do errôneo ou um golpe publicitário com única intenção de aludir à opinião pública nacional e à comunidade internacional, fingindo dar mostras da vontade de congregar o partido mediante recuperação dos expulsos. Não tem condições, enquanto deputados de nação, que votar a distensão apelando justiça dentro do partido, apelando ao cumprimento escrupuloso do Estatuto do Partido e Constituição da República, e camaradas não digníssimos combatentes de liberdade da pátria, quadros e militantes do partido, que estão de acordo 100% com verdade, reposição de verdade e legalidade de fatos dentro do partido, é bem sancionado por nós. Eu acho que é justo, para não falar nosso deputado de nação, não arribar a partido, a voz militantes, dirigentes, combatentes que vêm ajudar no mesmo de partido de justiça e verdade, a voz que se vê na boia com o bom pé. A legislatura estava cada vez mais fragilizada com a soma constante de nomeações e de demissões por parte do Presidente da República aos primeiros ministros, numa contínua infelicidade de José Mário Vaz nas suas opções e nas suas decisões, de demissões constantes dos primeiros ministros e dos governos. Depois de mais uma convivência infrutífera entre o primeiro magistrado da nação, José Mário Vaz, e o seu primeiro-ministro nomeado, Bassirou Dia, o Presidente da República iniciou outra vez as auscultações no âmbito de acordo para a saída de crise sob égide de CEDEAO. José Mário Vaz recebia assim o primeiro-ministro Bassirou Dia e o Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Os dois responsáveis divergem sobre a figura do primeiro-ministro. Sem avançar com o nome, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, dissera que a proposta feita pelo Parlamento sobre a figura que irá chefiar o futuro governo está entregue ao Presidente da República. Isso iria ajudar e muito para resolver a crise, afirmava Cipriano Kassamá. O primeiro-ministro Bassirou Dia já ele defende que o seu governo tem a maioria dos deputados, por isso a constituição de qualquer governo deve simplesmente respeitar a maioria e o acordo. Temos que reconhecer que a política é uma ciência e a ciência é feita de reconhecimentos dos acordos. A sociedade estabelece um conjunto de regras e não é no momento de aplicação destas regras que nós podemos começar a discutir se estas regras são más ou boas. A infelicidade das decisões, decretos e posicionamentos do Presidente da República face à crise tornava cada vez mais a sua presença na presidência da República de um chefe de Estado solitário, cujo a tarefa era simplesmente gerir os conflitos. Ainda estávamos no mês de outubro de 2015. A Guiné-Bissau continuava-se mergulhado e profundo no que diz respeito à evolução da crise. O presidente guineense optou por demitir o governo liderado por Carlos Correia, empossado no mês de outubro de 2015, por considerar que esse governo se encontrava numa situação de caducidade objetiva na caução da legitimidade política que lhe foi conferida quando foi empossado em outubro de 2015. O chefe de Estado guineense coloca ainda de parte a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a convocação de eleições antecipadas, afirmando que o país não dispõe de recursos financeiros próprios para custear novas eleições legislativas e que não é moralmente dignificante para a Guiné-Bissau pedir dinheiro à comunidade internacional apenas 2 anos depois das últimas eleições legislativas conhecidas por todos como livres,
justas e transparentes. Tantas vezes foram pronunciadas na opinião de muitos guineenses que nunca na história política da Guiné-Bissau se viu um presidente tão dúbio e inseguro nas suas tomadas de decisões como José Mário Vaz. Em vez de resguardar o país de uma crise política em consonância com a sua missão de garantir estabilidade, foi o próprio José Mário Vaz a promover crises, aliando-se aos 15 deputados e forçando alianças absurdas para entregar o poder a quem não ganhou as eleições, PRS e o grupo dos 15. E sem dar contas, transformou o país num pântano político, com um povo bastante cansado, ainda obrigado a aturar crise durante todo o seu mandato presidencial. Alguns, na tentativa de defender o presidente, argumentavam que a crise começou no PAIGC e que, por isso, o presidente foi obrigado a passar o poder ao PRS e os seus aliados, com base numa nova maioria. Mas se essa nova maioria, que afinal não é uma maioria nenhuma, porque não consegue, por meios políticos, ter a sua maioria sequer para agendar o programa no Parlamento, não conseguiram governar e o Parlamento ficou completamente bloqueado desde a demissão do governo de Carlos Correia, e o dever do Presidente da República, nos termos da Constituição nesta altura, era logo devolver o poder ao povo através das eleições legislativas. Isso que o PAIGC passou a reclamar, mas que o Presidente se conforma com a lógica de sequestro do poder. Depois de muitos momentos de tentativa sem solução, José Mário Vaz encontra uma saída para internacionalizar a crise ao solicitar mediação de CEDEAO. Nas suas atabalhoadas tentativas de saída de crise, com consultas após consultas aos atores políticos e à sociedade civil alargada, consultou até os que não precisavam ser consultados, só faltava chamar as crianças. O Presidente da República encontrou um desvio, uma rota que, na sua avaliação, lhe permitiria uma saída airosa. Internacionalizou a crise, chamando a CEDEAO no barulho. Et moi, personnellement, j'ai demandé à notre grand pour intervenir directement, d'aider à chercher la solution, pas seulement pour la Guinée-Bissau. José Mário Vaz pede à organização subregional para entrarem no barulho da confusão política implantado pelos políticos nacionais, começando pelo Presidente da República e todos os restantes partidos com assento parlamentar. De então, os políticos eram obrigados a seguir para a capital guineense, Conakry, para sujeitarem a mediação chefiada por Alpha Condé. Os políticos da Guiné-Bissau, compostos de 23 elementos, entre eles o presidente da Assembleia Nacional Popular, o primeiro-ministro na altura Bassirou Dia, PAIGC, PRS, Partido da Nova Democracia, PCD e União para a Mudança, líderes religiosos, assim como representantes da sociedade civil, sem contar com assessores, foram obrigados a deslocar-se de forma desagradável na vizinha República da Guiné-Conakry, onde entoaram com muita decepção, na humilhação e vergonha para a classe, o facto de terem que ir para Conakry negociar soluções internas, com um agravante de irem balizados entre escolha de um dos 3 nomes indigitados pelo Presidente da República, que em termos constitucionais está fora da área da sua competência. O resto é o que se sabe. A organização subregional tentou, esforçou-se, conseguiu pôr partes desavindas a sentarem-se à mesma mesa e assinarem acordos. Mas, quando chegou a hora de cumprir esses acordos, as discórdias se intensificaram entre os políticos até que José Mário Vaz se divergiu com o próprio mediador Alpha Condé. A seguir, fizeram uma tábua rasa do acordo de Conakry e fabricaram um novo acordo, bizarro, que ninguém discutiu, a que chamaram
roteiro de Bissau. PAGC não estava disposto a abrir mãos ao que consideram sacrificada conquista do partido atribuída pelo povo guineense, a 9ª legislatura. Foi daí interrompida e tudo indicava que a frustração de mais uma tentativa de ultrapassar a crise era a coisa mais provável, porque custa, e muito, ao PAGC abrir a mão perante ao que sempre consideraram a sacrificada conquista eleitoral. A paz e a estabilidade só se alcançam pelo respeito aos princípios e valores de convivência democrática, condição sine qua non para que os cidadãos tenham a confiança nas instituições da República, a qual é sustentada pelo nível de capacidade de resposta destas mesmas instituições em fase das necessidades básicas das populações, nomeadamente respeito pelos direitos humanos, elevação gradual e sistemática de credibilidade democrática, em especial a boa governação. Mais uma vez, José Mário Vaz decidiu derrubar mais um governo. Estávamos no dia 9 de setembro de 2016, quando o Presidente da República anunciara oficialmente que ia demitir outra vez o governo de Bassirou Dia, por não ter conseguido provar no Parlamento o seu plano de ação e o Orçamento Geral de Estado. Nos 2 dias seguintes, o Presidente da República convoca Conselho de Estado e a reunião termina inconclusiva. Desentendimento que revela uma mediocridade espantosa a nível da classe política do país, pretendia que a crise que assolasse as instituições da República ficassem seriamente bloqueadas devido aos conflitos pessoais, conforme dizia todas as organizações sociais. O país deixou de executar políticas públicas e, consequentemente, tem deixado a população sem serviços básicos ao nível da saúde, da educação ou acesso à justiça. Assistimos à crise política que foi forjada gradualmente pela ganância da nossa classe política. A crise estava a corroer as bases das nossas coesões, da nossa independência e o fundamento do nosso Estado. No meio de tudo, estava em alta as contestações de alguns movimentos e a sociedade civil guineense a aclamar a demissão de José Mário Vaz. No dia 11 de novembro de 2016, o movimento de cidadãos conscientes e inconformados exigiam a demissão do Presidente da República, José Mário Vaz, que acusara de ser o principal responsável pela crise política no país. A manifestação daqui sempre foi contra o nosso presidente, José Mário Vaz, e assim continuará a ser. Contra o presidente, contra os seus príncipes e os seus amigos. Nós decidimos fazer a manifestação e decidimos que a manifestação vai acontecer na rotunda do Império e não há como voltar atrás. Eles não vão nos escolher o espaço. Por isso não haverá nenhuma negociação em torno desta questão. Se quiserem conversar, nós vamos conversar, mas não haverá nenhuma negociação. Este movimento, constituído na sua base dos jovens, juntou centenas de pessoas numa manifestação pacífica que percorria a principal avenida da capital guineense, seguindo ao Palácio do Governo no bairro de Bra, até Praça dos Heróis Nacionais. Num comício diante do Palácio da Presidência, os manifestantes exibiam dísticos e lançaram exortações à classe política, dirigindo-se especificamente ao chefe de Estado, José Mário Vaz, a quem pediram que deixe o poder. José Mário Vaz demite Bassirou Dia com fundamentos à sua maneira. Contudo, o Presidente da República demitia assim Bassirou Dia no dia 15 de novembro de 2016, com um discurso no dia anterior, onde fundamentava que a situação política configura claramente uma grave crise política que põe em causa o normal funcionamento das instituições da República, porque
conduziu ao bloqueio da instituição parlamentar, tendo como consequência que o governo não tenha conseguido aprovar os principais instrumentos da governação, Programa do Governo e o Orçamento Geral de Estado. Nos termos da Constituição da República, o Presidente da República pode demitir o governo em caso de grave crise política, que ponha em causa o normal funcionamento das instituições da República, ouvidos o Conselho de Estado e os partidos políticos com assento parlamentar. A situação política atual configura claramente uma grave crise política, que põe em causa o normal funcionamento das instituições da República, porque conduziu ao bloqueio da instituição parlamentar, tendo como consequência que o governo até agora não tenha conseguido aprovar os principais instrumentos de governação, Programa do Governo e Orçamento Geral do Estado, que lhe permitia entrar em plenitude de funções. Tendo em conta a grave crise política, a implementação do acordo Conakry passa pela demissão do atual governo. Bassirou Dia cai pela segunda vez na mesma legislatura. Pelos políticos, José Mário Vaz não estava a ser poupado. Mas o Mafca tem limite. És homem e um perigo na contexto Guiné-Bissau desde o primeiro dia. És homem que tem nada de sagrado. As manifestações entoavam. Perante os métodos e decisões do primeiro magistrado, há quem não tem dúvidas do Presidente da República, José Mário Vaz. E Jomão sempre acontece. Se método e mentira, intriga, sem nenhum limite. Preocupa-nos o devir guineense, cujo o processo tem sido frequentemente impedido e adiado por interesses geocêntricos e pela encruzilhada de interesses particulares e regionais que permeiam e rodeiam, tornando persistente as múltiplas crises. Contudo, conhecemos bem a realidade do nosso país. Entendemos que possuímos os requisitos necessários para superar as diversidades. Por tudo isto, eis o nosso apelo à mudança de paradigma. A renovação será árdua e exigirá coragem e empenho, pois está em causa não só a existência dos guineenses como povo, bem como a entidade da República da Guiné-Bissau como Estado soberano. Queridos irmãos e caros compatriotas, estamos na apresentação faseada da 9ª legislatura e o mandato presidencial de José Mário Vaz. Esta é a nossa 3ª edição. Vamos continuar onde paramos na nossa 4ª edição. Até lá.